Hello! Hello, girls! Hello! Gente, eu juro que esse vídeo não tem um roteiro exato, mas eu sinto que eu preciso muito compartilhar isso, primeiramente pra mim, para que eu possa ter isso como centro, como base da minha vida, e também eu espero que de alguma forma ajude você que está nessa caminhada. Uma vez eu li uma frase que diz o seguinte: carência não é critério de escolha. E quando eu li isso, eu falei, putz, realmente, carência não é critério de escolha. Porque eu falo isso, e se você é uma mulher cristã, solteira, independente da sua idade, eu quero compartilhar isso com vocês porque fez muito sentido pra mim. Eu tenho pensado muito, assim, sobre, caraca, como os casamentos, por mais que sejam sólidos, têm sido expostos, têm sido acabados de forma tão triste. A gente tem visto muitas exposições, então trazer isso, gente, não é mais uma exposição, porque já está exposto para todo mundo ver. Que seja adultério, que seja separação em meses, que seja. Eu nunca vi tantas notícias quanto nos dias de hoje de casamentos que foram quebrados. E aqui não é para culpabilizar as partes em si, mas é para trazer uma reflexão para nós que ainda está solteira e que ainda vai viver este momento, da suma importância que é da gente saber escolher com quem a gente vai passar o resto das nossas vidas. E isso não significa escolher alguém perfeito, porque nem nós somos mulheres, pessoas perfeitas, mas é entender que serão duas pessoas imperfeitas, que têm base a Cristo, sabe? Então, quando a gente, como cristã, né, vai pensar, nossa, como eu vou escolher a pessoa com quem eu vou me casar? Muito mais do que uma pessoa que vai na igreja, muito mais uma pessoa que serve na igreja, antes de qualquer coisa, eu preciso ter Jesus como base da minha vida. E a partir disso, eu vou basear as minhas decisões e escolhas, e não somente na área sentimental, em todas as áreas das nossas vidas. E aproveitando esse gancho, aproveitando esse vídeo, eu decidi trazer 3 conselhos de muitos conselhos que eu já recebi de mulheres da minha igreja que hoje são casadas, têm filhos, e que um dia eu falei, amiga, se você pudesse me dar 3 conselhos de quando eu for escolher o cara, o homem de Deus pra minha vida, o que você escolheria? Algumas delas teve até respostas semelhantes, então eu decidi agrupar isso e trazer aqui para vocês. Então a primeira coisa e a primeira base é quais são os princípios e valores dessa pessoa. Assim como eu tenho os meus princípios e valores inegociáveis, essa pessoa com quem você está conhecendo tem princípios e valores inegociáveis. Então, essa pessoa de fato ela é cristã, de fato ela tem meu Senhor, de fato ela tem Cristo como base na vida, porque não adianta a gente conhecer uma pessoa que vai na igreja, que serve na igreja, que frequenta a igreja, mas não vive a Cristo de fato. Que não entende sobre renúncia, que não entende sobre sacrifício, que não entende sobre transformação, que não entende sobre a salvação, que não entende o sacrifício de Jesus por nós, o papel dele como sacerdote do lar, e assim vai. Então, o primeiro ponto é a gente entender os princípios e valores dessa pessoa. O segundo ponto é como essa pessoa trata os pais, os amigos, mesmo estando perto ou longe de você. Porque a forma como essa pessoa trata a sua família, as pessoas, seus amigos, é um reflexo de como ele vai te tratar. E isso eu vivo assim, ó, na prática. Não vem o caso eu comentar, mas, gente, isso é uma verdade tão absoluta, porque da forma como você trata na sua casa, os seus amigos, sua família, a forma que você vai refletir no seu relacionamento. Então, pense bem, entenda como essa pessoa, ela trata os familiares, trata os amigos, as pessoas ao seu redor, é o reflexo de como ela vai te tratar. E por fim, ai, calma, que eu fui falando e eu falo muito rápido. E o último questionamento que você precisa, não que seja o último, gente, existem várias coisas que você precisa ponderar, tá? Antes de você casar. Porque a gente fala que, eu tenho, assim, enquanto você tá namorando, tá conhecendo, é uma oportunidade ainda do fim, né? Seja do fim do relacionamento, ou seja do fim do relacionamento para um casamento.
Quando a gente casa é uma coisa mais complexa, assim, mais complicada, porque a gente nunca vai casar pensando em separar dessa pessoa. Então, o último conselho que eu quero trazer, que as minhas amigas me passaram, é qual que é o papel dele como homem. No sentido de, se ele entende o papel dele como homem em casa, no lar, como sacerdote, como responsável, como uma pessoa que tem o caráter de Cristo, sabe? Então, você entender que não é simplesmente uma pessoa ir numa igreja, por exemplo, já é um ótimo caminho para começar. Por que eu comecei falando da frase carência não é critério de escolha? Porque às vezes na carência, no momento de emoção, quando a gente está conhecendo alguém, a gente se deixa levar pela emoção. A gente, na carência, acaba escolhendo no impulso, no momento, e acaba vendo tudo como maravilhas, como lindo e maravilhoso, mas na realidade não é exatamente assim. E às vezes a gente se compara, vê muitas pessoas, fulano esperou tanto tempo, hoje tá vivendo isso, mas aconteceu assim com fulana, com ciclana. Amiga, cada um tem um momento de vida diferente. E em Salmo 139 já fala que mesmo antes de a gente nascer, Deus já nos conhecia. Então assim, não preocupa como as coisas acontecem na sua vida, porque aconteceu assim com a fulana e você quer que aconteça com a sua vida. Foca em como eu tenho buscado me parecer mais com o Senhor, conhecer mais o Senhor, estar com a minha cabeça, com a minha mente, com o meu coração em Cristo verdadeiramente, vivendo a minha vida para a glória de Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento, viver a minha vida para a glória de Deus, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E outro ponto importante é que às vezes a gente vê essas notícias, né? Eu também comentei sobre isso, a gente se frustra, porque tem um versículo que faz muito sentido na Bíblia que fala que as pessoas do mundo são mais sábias do que as pessoas que acreditam, né? Do que os crentes, porque eles têm mais sabedoria. É que não é comparando casamentos, não. Eu tô querendo dizer que, por mais que a gente tenha referências, a nossa base precisa ser Cristo, como noiva e como Cristo e a noiva, que é a igreja. A nossa base de fundamento não pode ser espelhado em influenciadores, em pessoas que têm muitos anos de casado e que a gente vê notícias e se frustra, que normalmente a gente pensa, nossa, mas esse fulano, ele viveu toda a vida, né, nesse lugar de crer no Senhor, de caminhar com o Senhor e caiu nisso. Como eu posso acreditar que Deus ele tem algo assim, no sentido de algo bom para minha vida? Como eu posso acreditar que isso pode acontecer no sentido de dar certo? Então, antes da gente se espelhar os acontecimentos do outro sobre nós, a gente precisa, na verdade, espelhar a nossa vida em Cristo, sabe? Então, claro, essas notícias nos deixam tristes, nos deixa reflexiva, nos traz muitos questionamentos, mas se a nossa base é Jesus, se a nossa base é o Senhor, a gente vai entender que estamos suscetíveis a pecar. E o que a gente vai fazer com isso? E eu não tô falando que quando você entra no relacionamento, não te dá abertura ou brecha pra pecar, pra ser infiel. Não tô falando isso. Tô falando que a gente, com o nosso coração, com a nossa mente transformada em Cristo, a gente vai conseguir viver uma vida pra glória de Deus. Não porque a gente é perfeito, mas porque a gente tem um Pai, a gente tem o Espírito Santo que vai nos conduzir. E eu acho que é isso que eu tenho buscado viver. Porque a gente vê essas coisas, a gente se questiona muito se vale a pena. Se vale a pena esperar, se vale a nossa base precisa ser Cristo. E é o que mais importa. Então, amiga, não. Carência não é critério de escolha. Então, se você tem escolhido, tem baseado sua vida em carência, não. Beijo. E é isso, espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês, porque fez pra mim. Eu quis aproveitar tudo isso pra trazer num vídeo só. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.